a gente vai falar dessa história da BMW, que é um assunto que todo mundo está falando. Abre o celular lá na rede social, tem a foto, tem o vídeo, tem as histórias, tem as suposições, tem mentiras, tem verdades e tem muitas dúvidas do que de fato aconteceu. E a gente sabe que rede social a gente não pode confiar. Aí você, com a sua competência tremenda, me permita aqui enaltecer o seu trabalho, você foi atrás e buscar a verdade. Bom, a questão é a seguinte, onde é que está a notícia nessa história toda de rede social? Gente, as pessoas devem estar se perguntando, pô, mas esse acidente não teve vítima fatal. As pessoas que se machucaram são amigas, vão resolver esse problema entre elas. Perfeito, mas há uma questão aí, por isso que o jornalismo entrou nessa história. Houve o acidente e houve ali, por parte da polícia de trânsito, a polícia militar, o registro de que um homem de 59 anos se apresentou como o homem que disse ser o dono do carro e que estava dirigindo o carro quando o carro bateu. Tanto é verdade que, de acordo com a informação da polícia de trânsito, esse homem fez inclusive o teste de etilômetro para falar que não estava embriagado. Ok, perfeito? Perfeito. Só que é o seguinte, esse vídeo que vocês estão vendo surgiu depois dessa ocorrência. E esse vídeo mostra que a mesma BMW que se envolveu foi encontrada no muro lá e que o homem disse que era ele que estava dirigindo, estava carregado de jovens ali, são 7 jovens, e quem estava dirigindo o carro foi identificado como sendo o filho desse homem. Então veja, aí a história muda de figura. Então nós estamos falando que a polícia de trânsito, a polícia civil, abriu uma investigação para apurar fraude processual contra esse homem. Então o pai teria assumido a responsabilidade no lugar do filho. E por quê? E disse que estaria sozinho no carro. Isso, exato. E por que isso? Porque o filho não tinha autorização para dirigir. Até o mês de novembro, ele está com a habilitação suspensa. Então ele não poderia, alta velocidade, não é nem essa discussão. Ele não poderia estar no carro pilotando, como a imagem mostra. A imagem mostra. E as pessoas que a nossa produção conversou com uma dessas pessoas que estão aí dentro, e uma dessas pessoas disse: o sujeito que está dirigindo o carro é filho do rapaz que assumiu essa bronca. Simplesmente. Então nós estamos falando de uma situação envolvendo um jovem de 21 anos, estudante de medicina da PUC, que não poderia dirigir, bateu o carro embriagado, fugiu da cena do acidente. Vocês vão ter ouvido. Olha lá, ouça esse trecho, gente. Ouça aí, ó. Sai do carro. Alguém instruiu. Alguém ali do acidente instruiu, sai do carro, sai do carro. E todo mundo saiu. E quem veio para assumir essa bronca foi o pai do motorista. E ele, de fato, assumiu a bronca. Só que esse vídeo vazou. Esse vídeo caiu nas redes sociais, nós estamos falando dele. E a polícia abriu um inquérito policial para investigar agora também o pai desse sujeito. Bom, o pai dele é Carlos Alberto Bogos, 58 anos. Mais cedo eu conversei com ele por telefone para compreender melhor o que estava acontecendo. Bom, nós vamos colocar no ar essa conversa. E eu não sei se vai ficar claro para o pessoal de casa exatamente qual é a situação, qual é a tese que o pai está defendendo aí. Mas é bom todo mundo ouvir. Quer ouvir também? Vamos ver. Tive acesso ao boletim de ocorrência que mostra o acidente no Cabral com uma BMW, onde o senhor assumiu ser o motorista e o senhor chegou, inclusive, a fazer o exame de etilômetro, que deu negativo. É esse caso que eu estou me referindo, que foi no Cabral. Aquela BMW que é a do senhor, não é? Não, a minha é só aquela que tem em cima do caminhão. Aquela batida, aquela outra BMW que tá ali, amassada, que invadiu o muro, aquela eu não sei de quem que é. Aquela laranjada tá aqui no pátio. Eu tô saindo aqui da concessionária, aqui no contorno. Aquela BMW, se tinha um menor, eu não sei. Aquela é uma BMW, a minha está ao lado, é outra, a minha é vermelha, aquela é uma laranja. Inclusive, eu já pedi pro rapaz que fez a porcaria do vídeo me passar o original, porque eu vou mandar fazer uma perícia. Porque, veja, o meu filho estava ao meu lado, realmente estava ao meu lado. Ele estava, eu fui buscar eles a 4 quadras da minha casa. A batida foi exatamente na esquina da minha casa.
Tá, e o vídeo mostra... O vídeo mostra, pelo menos foi o que nos informaram, que era o filho do senhor que estava dirigindo e que foi o filho do senhor que bateu o carro. E o senhor assumiu a responsabilidade sobre esse acidente. É isso que, por isso que o senhor está sendo investigado e é por isso que nós procuramos o senhor. Não, mas eu vou ser investigado, não tem problema. Eu respondo criminalmente, não tem problema, se for o caso. Tá, mas o senhor assumiu de fato isso? Meu amigo, você já ouviu falar em inteligência artificial? Não era o filho do senhor, é isso? O meu filho estava comigo no carro, mas não era meu filho. Tá, não é... Ele é habilitado, ele podia ter dirigido. Não, o filho do senhor tá com a cassação, tá com a carteira de habilitação cassada. Ele tem até esse mês, no mês que vem de novembro, que ele não pode dirigir. O Detran nos informou. Eu sei, amigo, mas então vocês já passaram essas informações, o que você quer mais saber mais de mim? O que eu quero saber do senhor é o seguinte, o senhor de fato agiu para tentar enganar a polícia militar no momento que o senhor se apresenta como... Amigo, por que você tá achando que eu iria falar isso pra você? Eu vou perguntar pro senhor novamente. O senhor assumiu a responsabilidade, o senhor assumiu a responsabilidade de um acidente de trânsito que foi cometido pelo teu filho? Não. Não era o teu filho que estava dirigindo o carro que bateu no Cabral? Não era meu filho. O seguro não vai pagar, obviamente, tá? Eu já vim ali, já autorizei o serviço do carro. Vai passar de 400 mil reais o conserto. Eu autorizei fazer. Eu já me precisei pagar o muro, que a mãe da pessoa falou, seu carro não quebrou nada, só quebrou os ferros ali. O senhor, eu mando arrumar, o senhor paga. Eu falei, paga. Não deixa a polícia investigar. A hora que ela ter uma certeza, se houve um problema, gente, eu vou responder, eu já vou responder financeiramente, é um prejuízo. Se vocês acham, o cara é rico, o cara é rico, o cara é rico. Cara, não é. O que eu vou gastar nesse carro, cara, pesa para qualquer pessoa, seja um assalariado ou seja um milionário. Eu não sou milionário. Pesa para qualquer pessoa. O seu Carlos está assistindo aqui o Balanço Geral. E agora eu vou dar uma opinião, para deixar claro que não é mais uma informação. É assustador ouvir isso. Porque, veja, graças a Deus ninguém se feriu, não tinha um pedestre, não tinha um outro carro. Mas a gente vê um pai de 59 anos que permite que o filho pegue uma BMW e saia por aí, bata o carro e depois sai em defesa do filho e depois fala, não, eu assumi essas responsabilidades, vai ser pago o muro, vai ser pago o carro, vai ser consertado, ninguém se feriu, graças a Deus, e fica por isso mesmo. Eu acho que é um péssimo exemplo para todo mundo que está vendo agora. Eu não sei, tem pai, de repente, que é capaz de fazer tudo em defesa do filho, não é verdade? Mas eu sempre defendo o seguinte, tudo em defesa do filho numa situação como essa foi dentro da lei. E eu acho que o principal legado que um pai pode deixar para o filho, e está falando de um cara que não tem filho, tá? Não tem um filho. Mas deveria ser a educação e respeito às leis. Acho que era o mínimo que um pai pode ensinar para o filho. Não tem limite em casa, mas que entenda que a sociedade impôs limites através das leis. E a legislação precisa ser respeitada. Se está com a habilitação cassada, não pegue o carro. Se tem habilitação e pega um carro potente como esse, de 730 pau, 500 cavalos, acelerado, com 7 pessoas dentro, embriagado, isso não está de acordo em lugar nenhum do mundo. Então, assim, eu já vi cenas assim, Furlan, há muito tempo, onde eu lembro uma vez, Fábio, acho que você vai lembrar dessa história aqui, Fábio, vem comigo. Uma vez lá em Londrina, eu tive a oportunidade de acompanhar no fórum uma audiência envolvendo um sujeitinho pobre, preto, que foi preso pela polícia e foi levado para uma audiência com o Ministério Público, com o juiz, porque roubou um par de tênis. A mãe foi chamada, entrou na audiência correndo, bateu a porta, passou pela PM e foi dar tapa na cara do filho. De vergonha. E porque ela é empregada doméstica, ela foi falando, eu não te dou dinheiro para isso, eu não trabalho o dia inteiro para isso. Era a mãe indignada porque ela faz uma coisa para o filho faz outra, mas tinha educação dentro de casa. Não é lorota não, tá, gente? Essa matéria ela fiz pela RIC TV Record de Londrina, entrou no Domingo Espetacular essa história, que foi um flagrante absurdo, me arrepia até hoje essa história. Então assim, quando eu vejo um pai, eu estou me estendendo aqui, você me desculpa, não, tudo mas bem, eu acho que vale quando o eu vejo um comentário. pai, sabe, um pai de posses, e estamos falando de um sujeito, seu Carlos, com todo respeito, o senhor me respeitou, o senhor me atendeu muito bem, mas veja, o senhor é um advogado por formação, não tem mais OAB porque ele deixou de pagar a OAB, tá?
faz 11 anos que ele não paga o AB. Hoje ele é um produtor rural, produtor, dono de terra lá no Mato Grosso. Mas assim, poxa, seu Carlos, graças a Deus mesmo que ninguém se machucou. Mas o senhor pode ter certeza que se alguém tivesse no outro carro... machucar, machucou. Não, mas não uma com gravidade. Pessoa... Teve uma menina lá que teve o braço lesionado, mas eu queria saber o seguinte, o que o bombeiro falou sobre isso aqui? O Corpo de Bombeiros mandou uma nota pra gente, falando que houve um atendimento e que 2 pessoas lá de dentro foram encaminhadas para um hospital. 2 pessoas que estavam no carro? Estavam dentro do carro, 2 meninas. Eu só vou me ater a isso, porque tem mais coisas que a Polícia Civil vai investigar sobre essa dinâmica. Então, pera lá. Então, o que ele contou para você por telefone leva a gente a interpretar de que não é uma verdade. Ué, claro. Veja, ele falou que o filho dele estava com ele. E essa imagem aqui? É o filho dele. No começo ali dessa conversa que eu tive com ele, ele faz... Ah, vocês mostraram uma BMW, é outra BMW, que é uma... Eu não vou nem entrar nesse mérito, qual é a BMW dele que bateu. Nós estamos falando aqui, ó, disso aqui, ó, esse vídeo. Nós temos testemunhas, uma das gurias que estava dentro do carro falou com a nossa produção e ela deu o nome de todas desses jovens que estão aqui. E disse que o cara que está dirigindo, 21 anos, estudante de medicina, é o filho do Carlos Alberto. É esse motorista que não poderia estar dirigindo, porque ele não tem autorização, ele teve a suspensão da habilitação até novembro do ano que vem. Uma fraturou a clavícula, a outra fraturou a costela. Perfeito. Quer dizer, foi um acidente que causou lesão nas pessoas. Causou. Mas olha, eu ainda assim... E também, vale lembrar, teve atendimento no local. O bombeiro esteve ali. Nós tivemos acesso a esse registro que os bombeiros confirmaram pra gente. Agora, o senhor, Carlos, né? O senhor está dizendo ao telefone, na reportagem que a gente acabou de ouvir, que ele é quem estava dirigindo. Exato. Ou seja, não é verdade. Exato. E aquilo, é o pai protegendo o filho. Para mim tá claro isso. Ah, é legítimo? Bom, os pais e as mães que estão nos assistindo vão fazer esse juízo. Eu gosto sempre de contar essa história lá de Londrina, da mãe preta e pobre que entrou e deu uma surra no filho que estava roubando. Não te ensinei a fazer isso. Porque eu fico preocupado. Pô, 21 anos, 21 anos, Furlan. 21 anos, estudante de medicina. Sabe? Eu vou insistir nessa tese, gente. E se atropela alguém? Primeiro que tinha que ter consciência, se provoca uma levar batida. os amigos com cinto de segurança, o pessoal não estava usando cinto ali, a maioria não estava. O carro tinha muito mais pessoas do que deveria ter. Então, uma série de erros que também... A nossa produção contou 8 pessoas dentro do carro, 3 na frente e 5 atrás. A nossa produção contou 8. Então, assim, ninguém está aqui com a intenção também de prejudicar. É o que ele falou, ele vai ter um prejuízo aí para poder consertar esse carro. Mas é importante reforçar o que a polícia fala. Deixa eu só falar outra coisa também. Essa história de acidente de trânsito em Curitiba está virando uma praga. E assim, o sujeito embriagado, acelerado, ele já sabe o que faz. Quando bate o carro, ele já sabe que vai abandonar o carro e depois se apresenta mais tarde com o advogado. Então assim, está na hora da gente começar a olhar mais seriamente para esses problemas de trânsito aqui em Curitiba, que não é brincadeira. Então assim, acidente de trânsito em Curitiba, a gente enquanto empresa vai a fundo em determinadas situações. Nós sabemos que tem uma delegacia de trânsito sobrecarregada de ocorrências, uma polícia de trânsito da Polícia Militar que talvez tenha ali suas dificuldades também para fazer toda uma fiscalização aqui em Curitiba e a galera sentando o pau, bebendo e agilizando. Toda semana nós estamos falando de um acidente envolvendo bebida, direção ou alta velocidade aqui em Curitiba. E muitas ou vezes região metropolitana. até com morte. Então é assim, gente, algo precisa ser feito. E não vai ser com a sociedade olhando, não aconteceu nada, ninguém morreu, então vamos deixar para lá. Teve prejuízo financeiro, eu vou lá e pago e vamos passar um pano, fazer de conta que nada aconteceu. Eu vou mostrar para vocês umas conversas de WhatsApp entre as pessoas que estavam ali e outros conhecidos. Um deles afirma na mensagem que o maior problema seria escolher a cor da nova BMW. Que está escrito aqui, ó. Eu vou pedir até pro... Não sei se o Antônio consegue aproximar a imagem na primeira linha, ó. Para de comentarem, de se encontrar, ninguém manda nada, mas para ficar falando mentira, inventando história, todo mundo está comentando. Mas se o problema é o carro, fiquem tranquilos, porque o nosso maior problema está sendo escolher a cor da nova. Olha isso. Aí ele diz, cara, aqui a gente
borrou aqui porque é o nome de uma pessoa, deve ter vazado o vídeo. Porque aí o seguro pegou, desmentiu tudo que ele alegou. Os caras estão falando que o amigo fez o cara perder R$1 milhão, né? E a namorada de um deles descobriu a traição por esse vídeo. Ela foi ver ele no hospital e a menina estava junto. Quer dizer, uma série de coisas. Então, é difícil, né? É incrível que nós estamos... A gente está falando de jovens, eu odeio falar essa palavra, sabe? Estamos falando de gente universitária, estudante de medicina. Estamos falando de gente de 20, 22 anos. Sabem muito bem o que estão fazendo. E os caras debatendo ali, sabe? Ninguém se machucou, então não tem problema nenhum. Não, gente, é preciso botar o dedo na ferida. Nós estamos falando de um pai que mentiu para a polícia para proteger o filho que fez coisa errada. Que cometeu um crime, acho que é crime de trânsito, porque ele não podia dirigir, estava dirigindo e bateu o carro. E colocou em risco a vida de um monte de gente que estava passando pela rua e esses amigos também que estavam dentro do carro. E é bem possível que aí cabe algumas infrações também, sabe, né? É que não vai dar nada, Furlan. Furlan, nós sabemos como é que funciona, não vai dar nada. Entendeu? O que está valendo aqui é para a gente fazer só esse debate. E vai trazer consequências que o pai está tiririca da vida, vai fazer o quê? Mas enfim, mas é só para a gente fazer essa discussão. Entendeu? Nós estamos falando de pessoas bem nascidas, pessoas estudadas, o pai é advogado, o pai é proprietário de terra, o filho é estudante de medicina, não estamos falando com nenhuma pessoa que pode alegar desconhecimento de legislação. Pelo contrário, sabe exatamente como o país funciona. E saber como o país funciona é que eles usam e abusam disso daí, ó. Ah, não foi meu filho não, fui eu. Complicado, né? O que? 470 pau um carro desse? Acho que estamos falando de quem, Fulano? Eu não quero que as pessoas se sintam ofendidas porque eu não vou generalizar, por favor, não é isso. Mas a impressão que eu tenho é que a turma de 20 anos de idade dessa atual geração não tem a mesma maturidade de quem nasceu lá nos anos 80, anos 70. As responsabilidades hoje, Vilches, elas são menores para quem tem essa faixa etária e que possui um certo poder aquisitivo, diferentemente de quem está na labuta. Não é uma crítica, tá? Por favor, é uma observação. Isso não se aplica a todas as famílias, jamais. Mas eu vou falar assim, eu com 20 anos de idade pensava muito diferente, eu pensava nos riscos. Então assim, não bebia, porque eu sabia que se eu chegasse bêbado em casa, a cinta ia socar nas costas. Eu não fazia coisa errada porque eu sabia que eu ia ter que assumir as consequências. As coisas eram diferentes. E você entendeu o que eu quis dizer, Sim, né? É criação. E assim, por exemplo, em casa, eu sempre, desde piazinho, eu fui ensinado a ter limite. Isso você pode, isso você não pode. Sabe por quê? Porque uma criança sem limites vai ser um adulto completamente permissivo. Que não tem limites dentro de casa, não vai ter respeito pela sociedade e pelas regras da sociedade. Então, de novo, aí vão falar, o Ricardo é moralista. Gente, vamos de novo. A partir do momento que você tem um sujeito de 21 anos, com o pai protegendo numa situação como essa, livrando a cara do filho e assumindo a bronca em nome do filho numa situação como essa, que tipo de médico nós estamos preparando? Não é um estudante de medicina? Sim. Rapaz, me dá 35 medos. Que tipo de médico vai ser esse sujeito? No SUS. Ah, Ricardo, você está viajando. Tô. Mas eu só estou colocando essa coisa para vocês pensarem. Porque essa história me deixou assim, muito indignado. Porque não é a primeira vez e não vai ser a última vez que eu vou ver essa história. O espaço está aberto. Se quem estava dirigindo quiser falar, se algum jovem aqui do vídeo quiser falar, a família, os pais de qualquer um dos envolvidos, o espaço está aberto para vocês. E novamente, seu Carlos, obrigado por atender a nossa reportagem, por contar a sua versão dos fatos. Beleza? O seu Carlos obrigado, tá? Conversou com a gente vai conversando aí, seu Carlos, mas, e de novo, é só marcar um dia, um horário, a gente grava entrevista sem problema nenhum, tá bom? Ninguém aqui é dono da verdade, que nem eu disse, era a minha opinião. O Furlan nem deu opinião, eu dei minha opinião, que eu entrei nessa história, eu já passei por outras situações como essa. Eu não queria entrar, mas eu tive um amigo que morreu no trânsito, cara. Então quando fala acidente de trânsito, pra mim, me vem umas coisas assim que... Sabe, me deixam, sabe? O tal do crime de trânsito, para mim, é uma coisa que é pessoal, sabe? Eu não tolero esse tipo de coisa. Mas, enfim. Obrigado. Tá bom? Valeu, Até gente. porque muita gente liga pra gente para não deixar o assunto morrer, né? Os estudantes da faculdade, tem muita gente que estuda, que conhece essas pessoas e que ligam aqui. As pessoas estão indignadas, de verdade. Muita gente, tem muito pai de aluno da universidade que também tem ligado aqui no Balanço Geral, fazendo alguns questionamentos.
Então, assim, a nossa função é justamente essa, é poder mostrar para você o que está acontecendo. Não quero aqui fazer juízo de valor para nenhum lado, mas muitas das coisas que a gente noticia aqui no programa realmente terminam em tragédia. E essa turma toda aí, graças a Deus, eles estão bem. Graças a Deus. Mas vale a dica para poder repensar em algumas questões que são importantes.